Olá, turminha! Nossa videoaula de hoje é de história, um complemento lá do nosso conteúdo da apostila, um conteúdo que nós já vimos, né? É só aí uma revisão, uma fixação aí do conteúdo, tá? Então, falando aí das ferrovias, do café no Império de Dom Pedro. Então, vamos falar um pouquinho aí da história do café. Então aqui diz, né, que durante o segundo reinado houve a conjugação das ferrovias e o café, auxiliando na modernização e crescimento econômico do país. Então nós já vimos na apostila aí o quanto o café, né, esse produto foi tão importante aí, né, nessa época aí, tá? Então, vamos ver aqui, né? O Brasil começou aí com o processo de modernização, né, econômica e social, e principalmente aí impulsionado aí com a exportação do café. Então, veja, o café trouxe aí, né, essa modernização, esse processo aí para o Brasil. A produção cafeeira, né, que proporcionou aí o surgimento das ferrovias. Nós vimos aí também, né, lá na apostila e na semana passada também, sobre a expansão aí, a modernização dos meios de transporte, né, e o café foi também, né, foi um produto que ajudou aí nessa expansão e nessa modernização aí. Então, a ferrovia, né, era um meio aí que eles usavam então para transportar o café de um local para o outro, tá? Aí aqui nós temos uma imagem, né, que mostra aí as transformações que o café, né, provocou aí no Brasil daquela época. Então, nós temos aí a modernização dos meios de transporte, como eu já falei, a expansão da rede bancária e do crédito agrícola. Bom, se tinha muita produção de café, né? Então, eles vendiam muito, eles ganhavam, né? Tinham um lucro grande. Então, a rede bancária também foi se expandindo, né? O crédito agrícola para os agricultores, o desenvolvimento comercial, industrial. Então, uma modernização foi puxando a outra, né? Então, o meio de transporte foi se desenvolvendo, rede bancária e crédito agrícola também pegou aí carona, né? E o desenvolvimento comercial e industrial automaticamente também foi se desenvolvendo aí com essa produção, né? Com esse movimento aí do café, que o café trouxe aí na agricultura daquela época, certo? Aqui nós temos informações também que vocês já viram anteriormente sobre a primeira ferrovia, né? Peraí. Sobre a primeira ferrovia, sobre as iniciativas, né, dos empresários que viram que a economia, né, estava favorável aí. Então, a ferrovia com certeza começou aí a gerar lucros, né, resultados positivos aí para o Brasil. Então, eles viram aí, né, nessa produção do café, nessa expansão aí do meio de transporte da ferrovia, né? Eles viram que os resultados eram positivos, né? E aí está então falando um pouquinho sobre o Barão de Mauá, né? Que ele foi o principal empresário brasileiro aí que apostou aí no café, né? O objetivo de construção das ferrovias era o quê? Agilizar o escoamento da produção de café, diminuindo o tempo de transporte entre os locais. Lembra que a gente falou também sobre isso, né? Que a ferrovia, né, ela era mais rápida, né? Os trens, eles eram mais rápidos que as carroças, né? Na época era feito o transporte com a carroça, né? Então aí os trens, né? A ferrovia, né? Ela era mais rápida, né?
o produto chegava mais rápido e você tinha também como carregar uma carga maior, né? As ferrovias eram uma das condições gerais de produção necessárias ao crescimento econômico do país. Então vejam, né? Essa produção do café, né, que foi aumentando cada vez mais, né? A exportação da mercadoria que precisava ser levada para os lugares, né? Então, tudo isso, né, foi o, o barão, né, o barão de Mauá, que era o empresário, ele foi vendo que ele poderia então apostar aí, né, nessa iniciativa aí de transportar o café, né? E de ser aí um grande empresário nesse ramo aí do café, né? Então esse é um nome que a gente pode aí guardar também, né? Que fez história, certo? Bom, então aqui nós estamos vendo também, né? As ferrovias mudaram a paisagem natural dos locais em que foram implantadas, né? Eles tinham que mexer aí na paisagem para poder aí fazer uma ferrovia, né? Uma ferrovia maior aí para chegar nos locais, né? Em outros locais mais longe, né? Além disso, a construção de ferrovias colocou a população em contato com as inovações técnicas desenvolvidas pelo capitalismo durante o século XIX. Bom, novos estilos arquitetônicos foram utilizados, principalmente na construção das estações, né? Mudando aí, em muitos casos, as formas de construção anteriormente adotadas. Então, vejam, a chegada aí da ferrovia, né, o desenvolvimento aí, né, das ferrovias, desse meio de transporte, né, tiveram aí então algumas mudanças, né, aí principalmente nas construções, porque tinham as ferrovias, né, e precisavam ter aí as estações, né, as estações ferroviárias. Então foram tendo aí essas construções inovadoras aí, né, com estilo arquitetônico diferente. Então, isso foi uma das mudanças aí que a ferrovia trouxe para este século. Aqui nós temos uma imagem, né, para vocês, para completar esse texto, né? As cidades em que estavam localizadas as estações foram transformadas, bem como algumas foram construídas em função dessas ferrovias. Vejam, então a ferrovia chegava em determinado lugar, muitas vezes aquele determinado lugar era um lugar ainda vazio, né? Não tinha população ali, e por conta da ferrovia, da chegada da ferrovia naquele local, que se transformava aí num local habitável, né? Numa cidade, né? Num bairro. Então aqui nós temos aqui, ó, essa imagem, né? De um local aí onde tinha aí essa estação ferroviária, né? Aí nós temos aí os trabalhadores, todos aí, né? Dá para ver que a vestimenta, dá para ver que é uma vestimenta antiga daquela época, né? Aqui nós conseguimos também perceber, né, quem eram os donos aí das terras, né? Os patrões, pelas roupas, né, que eles estão usando, dá pra gente perceber quem eram aí os patrões, os chefes, né? E quem eram aí os trabalhadores. Dá para ver muito bem aí na característica deles. A integração entre a cafeicultura e as ferrovias auxiliou ainda na construção das bases da industrialização do estado de São Paulo, em razão principalmente do desenvolvimento comercial e da acumulação de capital conseguido com o aumento da produtividade. Então vejam, o café e a ferrovia, né? Os dois, né? A integração desses dois itens aí foi o que ajudou aí então a indústria de São Paulo, né? A indústria a se desenvolver, teve o desenvolvimento comercial, claro, né? Se vinha o café, você tinha que comercializar o café, né? E com isso foi acumulando aí
o dinheiro, né? Quando fala acumulação de capital, a gente está falando do dinheiro, né? Então teve aumento de produtividade e o dinheiro, o capital era gerado com maior quantidade. E aqui também, para completar um pouquinho aí o nosso texto, né? Uma imagem, né? De uma fazenda aí de café. Também os trabalhadores, né? O dono da fazenda aí também, né? Uma ilustração bem legal para vocês, que dá para ver também bem antiga, né? Então vejam quantos trabalhadores, né, que tinham aí na produção de café. Não era pouco não, porque para você fazer a plantação do café, a colheita, né? A colheita manual do café hoje já tem a modernização, né, desse processo. Mas nessa época era tudo feito manual, com mão de obra, né? A mão de obra humana, né? Então as pessoas iam lá, né? Era uma mão de obra aí bem cansativa, bem difícil aí, né? Que envolvia então aí muita gente. Eram homens, eram mulheres, pode ver que tem homens, mulheres, todo mundo trabalhando aí no café. Então, turminha, nós ficamos aqui com essa revisão, com essa fixação aí do conteúdo sobre o café e terminamos aqui com essa imagem aqui, né, do café. Para quem não conhece, para quem tinha curiosidade, né, aí as sementinhas aí, esse é o café. É esse o café que é colhido, né? Depois ele tem todo um processo, né, de secar aí as frutinhas aí, né, as sementinhas, é secado, depois é moído, ele tem todo um processo, tá? Mas é assim que nós terminamos então a nossa videoaula. E agora, turminha, eu vou fazer como sempre, né? De sexta-feira, na nossa videoaula, eu vou passar para vocês as correções, tá? Do caderno de atividade que eu passei durante a semana, tá certo? Bom, então aqui é a correção do caderno de atividades de português, páginas 5 e 6. Vocês têm aqui o texto, né, na página 5. Página 6, a continuação do texto, na verdade é o conto, né? E aqui na página 6, então, as questões que vocês tinham aí que completar. Qual a profissão de Pedro Boné? O trecho da historinha, né? O que Pedro Boné precisava fazer? E quem Pedro Boné encontrou no prédio do Cambuci. Então, aqui compartilhando com vocês as respostas e vocês deixem aí corrigidinho, tá bom? Correção do caderno de atividades agora de ciências, páginas 53 e 54. Falando aqui do calor, forma de energia. Vocês tinham aqui a atividade, né? Aqui vocês teriam que pintar o termômetro até a marca do 30. Tá falando aqui, ó. Confiram aí. Aqui o outro, vocês tinham que pintar até os 5 graus centígrados, tá? Então, aqui tá mostrando onde vocês tinham que fazer aí a pintura da sua atividade, certo? Aqui, para desembaralhar aí as letrinhas, descobrir a palavra calor. E a última página 54, para vocês responderem aí a questão 3, letra A e letra B. Então, confiram aí a resposta de vocês. Tudo sobre o calor que nós já aprendemos aí na apostila durante a semana toda, né? E aqui completar então o quadro com as palavrinhas, né? Temperatura, maior, menor, calor, aumenta e esfria. Então, aqui, turminha, só compartilhando com vocês, então, a correção. Deixem aí tudo em ordem, certo? Geografia, caderno de atividades, página 63. Aqui vocês têm que recortar e montar a pecinha de quebra-cabeça. Aí é uma questão pessoal. Tenho certeza que vocês conseguiram. E responder essa questão,
tá? Então, aqui, a população brasileira, né? Sobre a população brasileira, a diversidade étnica e cultural da população brasileira, né? Então, assim que é formada aí a população brasileira. Nós vimos isso durante a semana inteira, né? E aqui, então, geografia corrigida. Terminando nossa correção, caderno de atividades de história, página 71 e 72, os caminhos do café. Aqui vocês tinham que indicar com lápis de cor os estados, né? Ó, os estados que se destacam, né, na produção do café. Nós fizemos essa atividade também lá na apostila grande, ó. Aqui estão os estados marcadinhos com X, tá vendo? Então, são esses estados aqui que vocês tinham que pintar. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Letra B, vocês tinham aí que marcar o X na alternativa que completa a frase. Então, Vale do Paraíba. E a última página, vocês tinham que pintar as imagens que representam um desses meios de transporte, que fala lá sempre da produção do café, né? Então, aqui, ó, vocês deveriam pintar ou colorir a representação do trem, tá? Tudo bem? E letra B e letra C, da página 72, para terminar. Qual desses era mais eficiente? Nós também já falamos isso em aula, que era o trem, aí justifica a sua resposta. E então, realiza depois a questão C. E assim vamos corrigindo nossa tarefinha de casa da semana inteira. Deixem tudo em ordem, turminha, para quando vocês forem estudar, né, estudarem de forma correta, tá bom? Um grande beijo, bons estudos e bom final de semana, turminha.